4 fatos que sugerimos para justificar o furo de roteiro da obra Saint Seiya. Essa é a grande história dos Cavaleiros de Atena desta era. Tudo se inicia na Grande Guerra Santa anterior, onde apenas 2 Cavaleiros de Ouro sobreviveram. Esses 2 jovens amigos receberam da deusa a missão de preparar os novos defensores santos para a batalha iminente que estava por vir. E assim, cada um deles trilhou um caminho diferente para se cumprir a vontade de sua deusa. Esses 2 são Donko da constelação de Libra e Xion da constelação de Áries. Donko se retira para os 5 picos da China, com o dever de vigiar e proteger o local onde os 108 espíritos malignos estão selados, e lá ele permanece, sentado em frente às cascatas de Rosan. Já Xion tem a tarefa de proteger o santuário de Atena, e também de aguardar e orientar os novos santos cavaleiros que surgirão. E é aqui que começa uma série de eventos que abalou todo o santuário. O plano do inimigo antes de Atena renascer já estava em andamento. Atormentado por sua mente dividida em 2 personalidades, o Cavaleiro de Gêmeos, Saga é o responsável em desestabilizar o santuário e o início de uma batalha interna entre os santos de Atena. Prejudicado pelo seu irmão gêmeo Kanon, que intensifica a maldade em seu coração, Saga usurpa o posto de Papa do Santuário de Atena, fracassa em matar a deusa ainda bebê e coloca a culpa em Airos de Sagitário, obrigando-o a se retirar com a deusa. O jovem defensor de Atena enfrenta os 3 Cavaleiros de Ouro que permanecem no santuário. O belo Afrodite do signo de Peixes, o leal Shura da casa de Capricórnio, e o malicioso Máscara da Morte da constelação de Câncer. Os 3 encurralam o protetor da pequena deusa, mas graças à proteção de Atena, ele consegue, ainda muito ferido, levar o bebê Atena para longe do perigo e entregar nas mãos de um grande empresário japonês, Mitsumasa Kido. E aqui que começa a história das lendas da nova era. Primeiro, as regras dos deuses para o confronto. Uma das curiosidades que sempre perguntam é por que os outros deuses não atacam a Terra na ausência da deusa. A resposta não é muito óbvia. É preciso verificar que na obra original, os deuses acompanhavam o desenrolar de cada momento que ocorreu na última chegada de Atena na Terra. Ao que parece, existe uma regra de haver o confronto direto somente quando ambos os lados estiverem preparados. Afinal, uma guerra santa se dá pela medida de poder dos deuses. Mas isso não impede que algumas artimanhas sejam colocadas em prática. Segundo, qual a origem do lado maléfico de Saga de Gêmeos? No mangá capítulo 0, é explicado que Saga e Kanon, ainda bebês, são enviados pelos céus para a casa de Gêmeos. Antes da sua chegada, eles são interceptados pela deusa Ker, filha da deusa da noite Nyx e irmã do deus da morte, Thanatos, e do deus do sono, Hypnos. A deusa Ker implanta um fantasma maligno na essência de Saga quando ele ainda era bebê. Essa estratégia foi sugerida por Hades, na intenção de tornar um dos cavaleiros mais poderosos em um traidor no futuro. E parece que deu certo, já que Saga se entrega ao mal absoluto, enquanto Kanon já tinha uma má índole. E graças à supervisão de Ker no plano de desestabilizar o santuário com o assassinato do grande Papa pelas mãos de Saga, e também a oportunidade de Kenon em encontrar o tridente de Poseidon na prisão do Cano Sonion, faz com que as peças sejam posicionadas na mesa. Terceiro, como Saga de Gêmeos conseguiu enganar todo o santuário? Esse é um dos fatos mais intrigantes e sem sentido que é questionado pelos fãs. Como Saga poderia ter se passado por Xion, sendo que era mais jovem e seu cosmo era diferente? Inclusive enganou até o Shaka da constelação de Virgem. O quê? Eu não posso acreditar. Eu não tenho tempo de explicar a situação neste momento. Uma das explicações, na verdade, se dá pelo alto nível de Saga em conseguir criar ilusões. Inclusive, é essa habilidade que lhe permite fazer com que a Casa de Gêmeos lhe torne um labirinto. Afinal, seu poder mental não é fraco, sendo capaz de enganar a maioria dos Cavaleiros de Ouro.
Além do mais, apesar de ter se entregado ao mal, o senso de justiça de Saga era forte. Ele queria defender a Terra de outros deuses malignos e acreditou que sua força era suficiente para isso. Foi desse modo que ele confundiu Shaka de virgem, pois apesar das suas atitudes, o Cavaleiro de Gêmeos ainda tinha a intenção boa. Mas de boas intenções o inferno está cheio, não é verdade? Quarto, por que os Cavaleiros de Bronze tinham que enfrentar um Cavaleiro de Ouro por vez? Uma das desvantagens das batalhas do santuário era que os Santos Dourados tinham que ficar aguardando os invasores nas suas respectivas casas, em vez de lutarem todos juntos contra os Santos de Bronze. Seria uma carnificina. A explicação é de que Athena já previa tudo isso antes de sua vinda à Terra. E ela sabia que o lado puro e justo de Saga daria vantagem para que a Batalha das 12 Casas ocorresse como uma aprovação para saber qual dos dois lados estavam certos na batalha. E isso é que foi mostrado. O teste das 12 casas em menos de 12 horas era um convite para a ascensão da deusa e demonstração de bravura dos novos Santos Cavaleiros de Athena. Por isso, Mude, Ares e o velho Donco de Libra não intervieram, pois também os deuses estavam testando Athena para saber se ela e seus cavaleiros ainda eram dignos de proteger a Terra. E que vocês acham? Concordam ou não concordam com essas sugestões para explicar o furo de roteiro da obra? Deixem seus comentários e compartilhem esse vídeo. Explicações foram avaliadas da obra original, ou seja, do mangá. Já que, infelizmente, o anime tem muito mais furos que não dá para explicar. O que é aquilo? Até a próxima, Cavaleiros e Amazonas, e obrigado por nos acompanhar.